Boa noite! Como vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas ao Ressignificando a Jornada. E esse Ressignificando a Jornada, boa noite, boa noite. Esse Ressignificando a Jornada que a gente fez a live a semana passada, né? Falamos de alguns sentimentos. Boa noite a todos, bem-vindos. Voltando à segunda etapa dessa Ressignificando a Jornada, né? Que a gente hoje vai falar sobre a vulnerabilidade, sobre os medos, sobre a coragem, de um novo enfoque aí que essa maravilhosa da Brené Brown traz pra gente. Eu vou apresentá-la para vocês e eu acho que vai ser algo muito interessante para a gente agregar na nossa vida. Enfim, ressignificando a jornada é como se a gente fosse para um outro norte, né? A gente teve aquele luto simbólico por algo que a gente perdeu, algo que não tá bom, algo que não foi realizado, ou realizou-se até a metade e perdeu-se o resto, enfim. Todos os sonhos, tudo que a gente colocou, a nossa energia, né, o nosso trabalho, projetos, coisas que a gente não conseguiu realizar, não conseguiu que aquilo fosse para frente. Esse é um luto simbólico, né? Boa noite, boa noite. Esse luto simbólico, ele passa por algumas fases, que foi o que a gente falou na semana passada. A gente falou da tristeza, da raiva que traz uma revolta, a gente falou do medo, da insegurança, a gente falou de desapontamento, desilusão, que tira a nossa fé, a fé do que a gente é, né? A fé das nossas potencialidades. A gente falou da culpa, do remorso, ou seja, dessa situação que às vezes a gente se critica, a gente se maltrata e aquilo fica pesando na nossa vida, né? E na nossa autoestima, tá? Que a gente vai pegar esse vazio e vai querer preencher com algumas coisas. A gente falou sobre tudo isso, né? E a gente falou que o final disso tem que ser, gente, uma aceitação e o alívio. Eu aceito que aquilo não chegou, que tudo que eu despendi de energia, de trabalho, de tudo, não aconteceu, né? Por completo, e tá tudo bem, foi assim. Né? Bert tem essa fala, e eu acho uma fala bem interessante, foi assim. E quando a gente coloca isso, dá uma acalmada dentro do nosso coração. Em falar em coração, né? Hoje eu estou de rosa. Semana passada eu estava de verde, que é exatamente as cores do nosso chakra do coração. E esse chakra é o que a gente tem que estar aberto, calmo e equilibrado para que a gente vá para a vida. É esse chakra que faz esse movimento. Então, Brené até fala desse chakra e a gente vai falar no final da live sobre isso. As cores, gente, estão grudadas no nosso corpo, elas fazem um efeito nas tuas células. A gente tem uma conversa, isso aqui é cromoterapia. A cromoterapia não é só a luz incidindo sobre você, sobre o seu campo eletromagnético. É a cor que você usa também, porque aquilo vai ressonar com o mundo, vai expandir e ressonar com os teus chakras, tá? Então, presta atenção se você tá usando muito preto. Preto é uma cor que não tem cores, é a falta de cor, ou seja, todos os seus chakras, eles se fecham, não tem uma conexão com o seu divino, com a sua sabedoria. Cuidado com as cores que você usa. Eu também gosto de um preto, mas a gente tem que se organizar com essas cores, tá? Quando a gente tá em depressão, quando a gente tá fechado para a vida, geralmente
a gente põe uma cor mais fechada. Geralmente é um preto, é um marrom escuro, que também não é bom, gente. Então presta atenção no que vocês estão usando para que a gente possa ajudar, né, todo o nosso campo a sair de um lugar, sair desse luto, sair de algum sentimento que não tá bom e ir para outro. Então, tudo que você faz, o que você veste, o que você ouve, o que você come, inclusive, né, o que você bebe, tudo isso tem a ver, o que você olha, né? O que eu tô olhando ali num filme, numa situação, o que? Tudo isso influencia o seu campo energético ou ele tem dois lugares para esse campo, ou é o positivo ou o negativo. Não tem mais para onde ir, gente. Então, o que você tá olhando, vibrando e vendo, é isso que vai acontecer dentro do seu campo. Obviamente, se eu tô nesse luto, né, que eu passei, esse luto simbólico, eu já tô com a energia lá embaixo, se eu coloco isso, a energia vai diminuir. Então, a gente tem que promover pra gente uma ajuda, inclusive na ajuda exterior, tá? Inclusive nas cores que a gente usa, no que você está vendo, no que você está ouvindo, tudo isso. Isso faz uma grande diferença para todos nós, tá? Coloca lá na tua casa, gente, na TV, no seu celular, uma frequência de luz, uma frequência de elevação, uma oração, qualquer coisa, deixa tocar lá na tua casa. É uma limpeza, não só de você, mas do teu ambiente, tá? A gente limpar o nosso ambiente é tão importante quanto a gente tomar um banho, né? A gente recebe pessoas na casa da gente e aquele ambiente fica pesado. Por quê? Porque as pessoas também têm alguns lutos sendo vividos. Esses lutos que essas pessoas vivem, muitas vezes elas não te contam. É exatamente isso que a Renê fala e mostra pra gente nesse livro, tá? A coragem de ser imperfeito. A vulnerabilidade aqui, que ela fala, que ela comenta, é exatamente sobre isso. Sobre a gente poder se mostrar. Poder dizer, eu tô triste, eu não tô bem, eu me frustrei, eu errei, eu fracassei. É óbvio que a gente não vai falar isso num ambiente com um monte de pessoas, porque a gente não se sente seguro. Mas a gente tem que falar em ambientes que eu possa me sentir seguro. Então, o que ela vai falar aqui, que eu tô trazendo hoje para vocês, é algo que eu estudei muito para mim, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu me fecho e eu não busco a ajuda do outro. E eu não me deixo ser vulnerável. Então, a gente tem que aprender a ser vulnerável. A gente tem que aprender a mostrar esses sentimentos que nós estamos passando. Isso, gente, não é fácil. Nós vamos ver aqui durante essa live, né? Que não é fácil a gente aprender a ser vulnerável, a gente se mostrar. Ainda mais numa sociedade que hoje exige de todos nós, né, a perfeição em todos os sentidos, né? E isso gera aquele estresse, aquela ansiedade, gera até burnout em muitas pessoas, né? Porque ela não dá conta daquilo tudo que está acontecendo e ela, né? O corpo, os 4 corpos, eles começam a ter alguns problemas. Então a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo com a gente, nessas sensações, nesses lutos, né? Nestas situações que a gente se sente frágil, que a gente se sente um pouco à mercê de uma vida. Ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho, mas não está sendo como eu gostaria. Então eu tô à mercê dessa vida, ou seja, não tá na minha mão, não tá no meu controle, né? E aí eu fico e posso sentir tudo isso. E eu preciso saber como que eu organizo isso dentro de mim. É muito importante, porque as pessoas estão adoecendo.
as pessoas estão tomando um monte de remédios, as pessoas estão se desequilibrando, e isso é muito pesado. É muito pesado para a pessoa, é muito pesado para a família, é muito pesado para os filhos, é muito pesado para os amigos, é muito pesado para tudo, né? Até para o campo vibracional desta pessoa, sabe? Eu acho que vocês já passaram, já conhecem algumas pessoas que vocês falam, nossa, tá pesado ficar do lado dessa pessoa. Então, porque ela tá sofrendo, porque tem um campo pesado ali, porque ela não conseguiu organizar tudo isso, tá? Então agora eu vou falar um pouco sobre o que a Brené traz. E eu indico muito esse livro, que eu já mostrei para vocês. Olha aqui de novo, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Leiam, pega lá como cabeceira, anota, risca. Eu sou essa pessoa que eu fico riscando, eu gosto da folha, né? Que a gente escreve, tira ideia, vai, reestuda, tá? Então é algo bem interessante pra gente ter. Ela tem palestra também na Netflix e é muito interessante, tá? Mais de 45 milhões de pessoas já viram. Então ela é uma pessoa muito estudada, ela é uma professora, uma pesquisadora. E o que ela pesquisa, gente? A vulnerabilidade, os medos, a coragem. E ela coloca isso como algo muito interessante para a gente perceber. Tá? Então, ela pesquisou isso durante 12 anos. 12 anos ela trabalhou com alunos, com profissionais, ela foi vendo essa relação da vulnerabilidade e da coragem. Então, o principal conceito que ela traz no livro, eu vou falar sobre isso e aí a gente vai juntando coisas, tá bom? São dois lados que a vulnerabilidade tem, olha que interessante. Um lado é a vergonha, o medo, a escassez. A escassez do que, gente? De se sentir merecedor. Porque a gente se sente o quê? Imperfeito. Nunca tá bom. Então, essa sensação de nunca tá bom, nunca tô satisfeito, nunca tô preenchido, é o vazio. E aí a gente preenche esse vazio em muitas coisas, né? Aonde? Comida, bebida, compra, e aí vai. Ginástica, não sair de salão de beleza, e aí um montão de coisas, né? Cada um vai preencher de uma maneira que nem tá percebendo que tá preenchendo aquilo daquela maneira, tá? Mas está. Por quê? Porque tem essa imperfeição, porque tem essa escassez que está, que chegou, que é sua, que é nossa. É nossa, gente, não é sua, é nossa. É nossa de quem? Do ser humano. Então é bem interessante a gente entender isso. Por quê? Porque isso adoece. Eu tenho um monte de coisa e eu ainda assim me sinto escasso. Eu ainda assim não me sinto satisfeito. Eu ainda assim tenho um vazio, tá? Esse vazio, essa escassez vai trazer um monte de consequência e a gente vai falar lá na frente. Por outro lado, olha que coisa interessante. Ela diz que a vulnerabilidade é a mãe, a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento e do amor. Ou seja, quando eu posso ser vulnerável, eu vou ter essa alegria aqui dentro, essa criatividade, eu vou me sentir mais pertencente. Olha isso. E eu tenho mais amor para dar também e para trocar com as pessoas. Isso é muito legal a gente entender. Por quê? A gente, quando precisa ter essa vulnerabilidade, ela diz que a gente precisa ter essa vulnerabilidade para atingir esses sentimentos. Ou seja, se eu tenho vulnerabilidade, eu consigo atingir o amor, a criatividade, a alegria, o pertencimento. Aquele vazio, né? Aquele vazio, ele começa a ser preenchido, tá? Porque eu tenho essa vulnerabilidade bem estruturada. Então lembra, eu não vou sair falando para as pessoas um monte de coisa.
Eu vou criar e vou ter um ambiente seguro para que eu possa me expor, né? Para que eu possa falar algumas coisas das minhas dores. Essa sensação, né, gente, da gente não ter que manter uma imagem, não ter que manter um estilo, esse eu sou isso, né? A Milu, eu recebi essa semana muitas pessoas que me mandaram mensagens dizendo: nossa, Milu, que coragem você se expor e falar de tudo isso que você falou na primeira live do seu luto, né? Então, é exatamente isso. É essa coragem de ser vulnerável. Por que que eu fiz isso? Porque eu estava buscando essa resposta. Porque eu estava exatamente querendo entender o que estava acontecendo comigo e eu quero passar para vocês o que eu estou fazendo, né? E não é fácil. A gente no mundo, vou repetir, que hoje exige essa perfeição em todos os sentidos, a gente dizer, não foi perfeito, não tô perfeita, tô no vazio, tô triste, não consegui, né? E isso é algo que dói, que machuca, que maltrata e que tirou nossa energia, porque eu trabalhei por aquilo, né? Nós trabalhamos por coisas que não dão certo. Relacionamentos, trabalhos, às vezes até uma saúde. Você tá cuidando da sua saúde e de repente você encontra algo que não tá equilibrado ali. Mas puxa, eu cuidei, por que que veio isso, né? Então, chegam coisas às vezes, não é você que faz. Por que que a gente às vezes não é vulnerável? Por que que eu não consigo me expor? Porque uma das coisas que a gente tem é medo. O medo do quê, gente? Medo de ser julgado, né? Esse medo da crítica, do julgamento, da ridicularização que as pessoas fazem, porque é sempre assim, né? Eu tô ótima, o outro é que, lá, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê, olha lá, coitado. Não, mas eu tô maravilhoso, né? Esse medo, gente, que é o medo da rejeição, tá? Esse medo da rejeição, nós vamos falar sobre isso na live da semana que vem sobre criança, a sua criança interna, crenças aí que estão da inadequação. Eu vou um pouco mais profundo para vocês entenderem algumas coisas. Mas essa crença, né, da gente olhar e se sentir aqui, ó, inseguro com a crítica, eu não sei sair disso, eu ter esse medo, né, dessa pessoa falar isso e eu tá olhando de uma outra forma, isso tem a ver com esse medo do julgamento. Então eu me calo, eu não posso ser vulnerável, eu finjo, eu fico lá naquele estilo, naquele tipo que eu sou, né? Então eu sou a terapeuta, eu tenho que estar com tudo resolvido e com tudo, eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber tudo, tá com tudo resolvido e ser o the best. É mentira, gente, isso não é assim, né? Não é assim. Quantos médicos, às vezes cardiologistas, sei lá o que, fumam, né? Então, gente, a gente é falho, né? O ser humano é falho. Então, a gente também tem dores. Todos nós temos dores, tá? Todos nós temos fraquezas. Então, a vulnerabilidade, ela pede para você colocar sua fraqueza para fora. A gente não pode manter uma fachada, né? A gente tem que abrir essa fachada, abrir esse coração, tá bom? Tenho medo da rejeição, né? Eu ser rejeitado tá lá naquela criança. Porque a gente já sentiu isso de criança, a gente sentiu na escola, a gente sentiu com o primo, a gente sentiu dentro da casa da gente, enfim, a rejeição faz parte do ser humano, né? E qualquer coisa,
Às vezes a gente acha que é pra gente. Gente, tem gente que põe uma mensagem no Insta e a pessoa tá lá e fala assim: aquela pessoa pôs aquela mensagem que era pra mim. Ela tá falando isso e isso e isso pra mim. Pelo amor de Deus, né? Por que será que eu sinto que é pra mim? Porque o buraco tá em mim. E se a pessoa pôs aquilo pra mim, não interessa. Se o buraco é meu, eu tenho que soltar isso. Não interessa que aquilo seja meu, tá? Porque eu tenho que tratar. Então, se a sensação de rejeição é minha, se a sensação da crítica é minha, eu vou ter que tapar esse vazio, tá? Com essa vulnerabilidade. É aí que a gente vai aprender, tá? Quando eu me sinto rejeitado, eu me isolo. Me isolo do quê? Me isolo emocionalmente, gente. Então, muitas pessoas, a gente convive às vezes com pessoas que elas estão aqui, ó, elas são super legais. Super. Às vezes o palhaço da festa, né? Fala, não termina de falar. Mas ela tá isolada aqui dentro. Ela não fala dela, ela não fala das emoções dela. E ela não tem conexão verdadeira. Então, o isolamento, ele não tem nada a ver com eu estar em casa, fora de casa, estar em festa e estar sempre acompanhado. Não, ele tem a ver com como eu, dentro de mim e fora, me coloco para a vida e na vida. Então, eu consigo expor. Eu tenho sempre que estar elevando, eu tenho sempre que estar deixando o ambiente legal, eu tenho que estar sempre naquele tipo que eu vesti, né? É uma roupa que eu vesti, tá? Então, como que é isso? Tá? E tenho medo, gente, de não ser suficiente. Esse medo é um espetáculo, né? Porque esse medo a Brené traz linkado com a vergonha. Então, esse medo, ele traz uma crença de que eu não sou bom o bastante, eu não sou boa o bastante, eu não sou digno. Do quê? Do amor, do pertencimento. Então, eu não sou merecedor. Olha que importante isso. Olha que ferida pesada, né? Porque às vezes, quando eu não me sinto digno, eu não consigo nem pedir um aumento lá para o chefe. Eu não consigo nem validar o meu lugar na empresa. Eu não consigo validar o meu lugar em lugar nenhum. Eu não consigo dizer não. Quando eu não consigo dizer não, é porque eu não sou bom o suficiente. Eu não ponho limite, eu vou aceitando. E o pior disso tudo, além de eu ir aceitando, eu também sou aquela que sou a boazinha. Eu faço tudo para todo mundo e me deixo de último. Então, essas dores aí que eu tô trazendo para você através do medo agora, só para pincelar e você conhecer o que é isso, porque na outra live a gente vai falar dessa criança, da onde que veio isso, um pouquinho dessa raiz, tá? Tem uma dor, né, emocional, o medo da dor emocional. Então, as pessoas não querem sentir a dor, elas não querem sentir-se frustradas, elas não querem sentir-se tristes, elas não querem entrar em contato com estas emoções. E quando a gente não quer entrar em contato com estas emoções, a gente fica entorpecido emocionalmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu fico aqui, ó, no raso das minhas emoções. Eu não vou sentir. Então, sabe quando você, às vezes, tá lá com seu marido, tá lá com uma amiga, tá lá com o seu chefe, e você tem algo que você quer contar, algo que você quer desabafar, algo que você... E a pessoa não vai. Por que ela não vai, gente? E ela fala pra você, de repente, aquela frase interessante, né? Fica calma, vai dar tudo certo. Ela não deixou nem você falar. Ela não deixou nem você expressar. E por que ela fala isso? Porque ela não consegue, tá? Entrar na emoção dela. E a hora que ela não consegue entrar na emoção dela, como que ela vai ajudar você com a sua? Então, aquele pai, às vezes, na família, que ele tá lá vendo TV, ele tá lá jogando, ele tá lá fazendo qualquer coisa, gente, menos lá, exatamente, participando daquela conversa
colaborando com aquela emoção, elevando, mostrando. Por que que ele não está fazendo isso? Porque ele não ama? Não, não é isso. É porque ele não tem essa conexão com a emoção dele. Ele tem esse medo da dor emocional. Então ele se isola. Sabe? Quando você quer contar e quer falar algo para alguém e ela não te dá essa abertura e ela se isola, lembra disso? Não é porque ela não te ama. Muitas vezes é porque essa dor emocional para aquela pessoa ela não dá acesso. Ela não dá acesso para ela não vai dar acesso para você também. Então é algo interessante. A pessoa evita, né? Isso aí e ela não consegue chegar. Então, ó, nós temos o medo de ser julgado, temos medo da crítica, né? Aqui, das falhas, da gente se sentir inseguro. Epa, o que vai acontecer? Né? Epa, como é que vai ser isso aqui? Temos medo das nossas fraquezas nesse julgamento. Então, a gente não se abre para isso, tá? A gente tem o medo da rejeição, né? Como é que não vão me aceitar? Como é? Então, eu fico lá do jeito de bonzinho, de boazinha, tá? Aceitando tudo. Isso impede também as conexões emocionais verdadeiras, tá? Porque eu formato um jeito de ser e a pessoa acha que eu só sou assim. Ela não me dá um abraço, ela não me dá uma palavra, ela não me dá um colo, né? Por quê? Porque eu tenho um formato, tá? Isso antigamente era muito visível, né? Nos pais, nos avós, a gente via o vô chegar e tava sempre daquele jeito. E antigamente diziam para os meninos o quê? Fica quieto, homem não chora. Então veja que tem até uma crença ali para aquele homem que ele nem pode chorar, ele não pode mostrar as emoções dele. E aí hoje a gente exige às vezes dos homens que ele seja e entenda e fale completamente das emoções. Gente, mas se ele vem de uma família, e às vezes nós mulheres também, de uma família que também não fala, não mostra, não sabe nem qual é a emoção, como é que essa pessoa vai nadar no raso? E como que ela vai nadar profundo? Nunca. Ela vai ter que aprender isso. Então nós temos que aprender a olhar para as nossas emoções, para este chakra, para esse comando na vida, para esse corpo emocional. Se a gente não aprender, a gente vai adoecer, né? Esse medo, então esses medos que a Brené Brown fala, né? Eles têm um impacto muito grande na nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Gente, eu tô lá na empresa, eu vou falar alguma coisa, me dá vergonha. Me dá medo. Epa, mas será que eu posso falar? Epa, mas será que vão aceitar? Epa, mas será... E começa aquele cara dentro da gente. Quem que é aquele cara? O seu ego, né? Ele tá lá te julgando o tempo inteiro. Então, esse medo que ela fala, né? Ele para você. Ele trava você, tá? De ser vulnerável, como ela tá dizendo aqui. Lembrando que a vulnerabilidade traz o que para nós? Amor, criatividade, pertencimento, não é isso? A sensação de preencher aquele vazio. Então, não preciso de nada, porque eu já estou preenchido, tendo essa vulnerabilidade organizada e equilibrada em mim, tá? Leiam este livro, leiam, porque vai ser muito interessante para vocês se conhecerem. Vejam a palestra lá na Netflix também, tá? Então vamos lá, como que ela... Eu quero só voltar aqui nessa sociedade, né, gente? Essa sociedade que atualmente a gente vive com esse medo de se expor, porque tudo que você fala, tudo que você mostra, tudo isso, às vezes, é o negativo para o outro.
E essa exposição que você tem, você vai receber crítica, julgamento, você vai se sentir menos, vai atacar aquela ferida daquela criança interna, que a gente vai falar semana que vem. Essa ferida, eu vou para uma dor que eu nem tenho consciência, mas que ela existe porque está no meu inconsciente. E essa dor gera vários gatilhos na minha vida. E aí eu me fecho, tá? Essas características dessa vulnerabilidade fica aí, guardada, crescendo, crescendo, crescendo. Você não percebe, tá dentro. E aí sai como uma raiva, aí sai como uma briga, sai como uma depressão, sai como várias coisas, porque eu tô guardando isso adoece, tá? Isso nos adoece. Então, Brené diz assim, a gente tem que abraçar a vulnerabilidade, abraçar e desenvolver isso em nós. Como que é isso? Então, ela diz que a gente tem que ser autêntico. Então, imagina o seguinte, gente. Ser autêntico é você agir sem que você se preocupe, né? Com o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro está criticando ou julgando de você. Isso não é comum, porque o mais comum são as pessoas dizerem, não, mas o que elas vão dizer de mim? O que vai acontecer? Então a autenticidade eu sequestro porque eu tenho vergonha, ou porque eu tenho medo de ser criticado. Então eu não quero passar por isso. Então eu não sou autêntica. Eu me coloco no estereotipo que tá o meu grupo, o meu sistema, aonde eu me sinto seguro. Só que aquilo sou eu? Não, gente, muitas vezes aquilo não é você. Mas você está se colocando. Quando eu faço isso muito, chega um momento da vida, né, que a gente começa a ter um desequilíbrio tão grande porque a gente não sabe mais quem a gente é. Tá? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente está indo contra o quê? A tua sabedoria, a tua alma, a tua luz. Eu tô indo só naquele estereotipo que eu acho, porque eu não posso ser autêntico. Se eu for autêntico, nossa, não vão me aceitar. Tá? Então ela diz pra gente abraçar essa vulnerabilidade e ter essa sensação de preenchimento, de amor, né? De criatividade. Ela diz pra gente ser autêntico, uma das coisas. Segunda coisa que ela diz pra gente ser é compassivo. Ter compaixão com quem? Com você. Primeiro, como que eu posso ter compaixão com o outro se eu não tenho compaixão comigo? Né? Nesse luto simbólico, gente, eu tive que ter muita compaixão comigo. Porque um pedaço meu dessa crítica, né, dessa frustração, aquele pedaço lá que fala, né, do desilusão, do fracasso, da crítica, do medo, nossa, ele acabou comigo, né? Internamente o tempo inteiro. Então eu tive que parar e falar: epa, Milu, que é isso? Por que você tá fazendo isso com você? Né? Olha o que você já construiu, olha o que você é, olha o que você já fez. Gente, quem é que ensinou a gente a olhar o que a gente já fez e validar as nossas conquistas? E dizer parabéns, você fez bem. Parabéns, você é inteligente nisso. Não, ensinam a gente a quê? A olhar o que tá faltando na gente. Né? Que é aquela sensação que ela falou lá no começo. O que é? A insatisfação. Tá sempre faltando, nunca tá perfeito. Tá? Então, essa sensação, gente, ela precisa ser quebrada pela compaixão. Você fala, bora, vamos ver e preencher isso aqui de uma outra forma. Senão a gente se machuca demais, a gente se fere demais. Tá? Por quê? Porque nunca tô perfeito. Não existe isso. Por isso que o livro dela chama
A coragem de ser imperfeito. A perfeição não existe pra gente, o ser humano é imperfeito. Esse é o legal, esse é o bonito, né? Pra gente acomodar isso aqui, tá? E a outra coisa que ela pede pra gente fazer são conexões verdadeiras. Se eu sou autêntico, se eu consigo ter compaixão comigo e com o outro, eu consigo fazer conexão verdadeira, eu consigo parar e dizer, tá acontecendo isso, eu tô assim, eu tô assado, e eu consigo ouvir o outro sem criticar. Ouvir o outro sem criticar é exatamente esse movimento da compaixão. A minha amiga pode me ouvir, o meu amigo pode me ouvir, meu parceiro pode me ouvir, minha parceira pode me ouvir. Por quê? Porque eu me sinto seguro ali. Então, gente, a vulnerabilidade é criar um espaço de segurança sem crítica, sem maltrato, de segurança para que a gente possa se abrir. Quando eu posso me abrir, lembra, eu vou ter a alegria, eu vou ter criatividade, eu vou ter a sensação do pertencimento e eu vou ter o amor. Ela é mãe de tudo isso, como ela é mãe do medo, da vergonha, tá? É muito interessante esse estudo, muito mesmo. E é muito interessante a gente começar a colocar isso na nossa vida, tá? A vulnerabilidade, ela vai gerar, quando eu posso ser, né, vulnerável, ela vai gerar algumas características em nós, segundo Brené. Ela gera autenticidade, compaixão, conexões genuínas, que é o que eu falei. Isso, ela vincula, ela junta e ela diz que isso tudo é coragem. E aí, olha que interessante. Essa coragem, ela vem do coração, porque a palavra coragem, ela significa coração. Então, se a gente tem a coragem, a gente tá atuando desde o coração. O contrário também é verdadeiro. Se eu atuo desde o coração, eu estou tendo coragem. Eu só posso atuar desde o meu coração quando eu sou capaz de ser vulnerável e ver o que eu estou sentindo. Quais são os meus medos? No que eu fracasso? Gente, eu brinco, né? Com todo mundo que eu sou péssima de matemática, eu sempre fui e eu conto no dedo até hoje. Né? Que bom que hoje no telefone tem calculadora, eu não lembro de nenhuma fórmula de matemática. Então, essa coragem da gente falar é isso, é perfeita. Pra quê? Para o outro poder falar, puxa, eu também conto no dedo, o meu tico, meu teco também não funciona, eu também preciso de... É isso, essa troca torna a gente mais humano, torna a gente mais sensível pra gente, não só pro outro, tá? E isso faz com que a gente possa ter essas características que ela diz que liberta a gente das prisões desse medo, da vergonha, da escassez, do não pertencimento e desse vazio. Olha que interessante. Então, a escassez, gente, que é muito pesada, tá? Se eu ajo com o meu coração, essa escassez, que eu nunca tô satisfeita, né? Que eu não posso me expor, que eu tô me recriminando, que eu tô me julgando, que eu estou me criticando, ou que eu tô achando que tudo isso está acontecendo comigo, isso aqui diminui. E aí eu tenho um lugar desde o amor. Eu tenho um lugar desde a aceitação. Lembra do alívio da semana passada? É exatamente isso. Então, se eu tenho compaixão, se eu posso ser autêntica, gente, eu quero ficar aqui, eu tô triste, eu não vou a lugar nenhum. Legal. Tô autêntica, eu vou me recolher, porque eu não tô tendo energia para isso.
E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Aí ela diz pra gente, né? Ela, na página 102, eu até marquei e eu escrevi aqui pra gente olhar. Ela diz assim, ó, o perfeccionismo. Então, tem muitas pessoas que não fazem porque não tá perfeito. Então, eu vou atrás da perfeição. Isso é um buraco da nossa criança também, que a gente vai falar semana que vem. Mas é aquela criança que ela se sente inadequada, ela se sente imperfeita. E por isso que ela busca o perfeito. Só que quando ela busca o perfeito, ela nunca acaba, porque nunca tá perfeito, tá? E ela procrastina nesse caminho, né? Então aquele adulto que vai e ele não faz. Ele não faz. Por quê? Porque nunca tá perfeito. E o que ela diz disso? Olha só que interessante. Ela põe assim: o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos mais eficientes, uma das coisas mais eficientes que a gente pode fazer para acabar com o perfeccionismo é começar a criar. Olha que interessante. Usar a energia da criação, do chakra básico, de criatividade, de ação. Gente, o que é criatividade? Não sei, vá criar alguma coisa. O que você quiser. Eu, por exemplo, faço crochê, eu faço um monte de coisa, né? Canso de falar para os meus pacientes o quê? Tenham hobbies, crie, vai lá cuidar de planta, vai lá cuidar do seu jardim, vai lá fazer, crie, vai pintar, crie. Porque criar sai do perfeccionismo. Criar dá chance que seu chakra, que essa energia que tem que vir para cima para ir para o seu divino, ela atue na tua vida, tá? Então, a arte é tudo que é perfeitamente imperfeito. Os artistas são perfeitamente imperfeitos. Olha que legal, tá? E isso vem junto com o que ela conta pra gente, que é a vulnerabilidade. Então, eu coloquei aqui pra gente fazer alguns exercícios, mas eu vou dar umas dicas que ela dá, tá? E depois a gente vai fazer aquele exercício de desidentificação do ego, tá? Lembra que o ego, ele vive aqui com você, é quase um ser outro dentro de você, é dois em um. É a Milu e o outro. Outro quem? Esse cara aí, meu, que fica falando na minha cabeça, que faz eu errar, que faz com que eu não tenha compaixão de mim mesma, que eu não me sinta com força, que eu realize coisas que eu não deveria. Enfim, esse cara que vive com a gente. E ele não vai embora, gente. Não adianta. É aquele inquilino que tá do dia que você chegou na Terra ao dia que você vai embora, tá? O cara vai viver aí. Então, para organizar esse inquilino, né? A gente tem algumas técnicas que ela tá dando que eu tô só aqui mostrando para você. A primeira, lembra que para que eu tenha compaixão comigo mesma. Então, para que eu tenha essa vulnerabilidade no positivo, ou seja, eu possa me sentir com a força, a coragem, o amor, a criatividade, tudo isso eu preciso ter essa autocompaixão, tá? Então seja gentil com você mesma. Seja gentil, se acolha as tuas imperfeições, diga, essa imperfeição é minha mesmo. Quando a gente é teimoso, quando a gente não diz as nossas imperfeições, as nossas falhas, como eu estava dizendo lá, ela, Brené Brown, diz pra gente que a gente não acessa esse coração, a gente não acessa a alegria, o amor. Por isso que a gente busca o tempo inteiro coisas para preencherem isso. E nada preenche, porque eu não estou também me preenchendo do que eu sou, tá? Então, autocompaixão. Imagina que você é o seu amigo mais querido. É você.
Então, quais são as palavras que você vai dizer para esse amigo mais querido? Né? Ah, você não sabe, você é isso, você... Não, você pode dizer, ok, você errou, mas errar é humano, tá tudo certo, começa de novo, faz de outra maneira, tá? Então, essa autocompaixão, ela reduz o teu medo do quê? De ser julgado, porque eu falei, gente, eu já errei, tenho que fazer de novo, peraí, como é que é? Me ajuda aqui. Porque pedir ajuda faz parte da vulnerabilidade. Quando eu acho que eu dou conta de tudo, muitas vezes eu vou cair lá nos medos, eu vou cair na vergonha, eu vou cair naquilo tudo que ela contou, tá? E eu não peço. E aí é uma bola de neve, tá? Celebre os seus atos de coragem. Então, epa, hoje eu consegui falar que eu estava triste. Hoje eu consegui admitir que eu não tive capacidade, eu admiti minha imperfeição, eu admiti. Então, isso alivia a pressão. Isso alivia a pressão, gente. Lembra que isso aqui é um estudo científico. Então, é ciência. Peguem isso e comecem a colocar na vida de vocês, que é maravilhoso, tá? E o medo? O medo é uma das piores barreiras que a gente tem. A gente falou de todos os tipos de medo aqui, lembra? Do ser julgado, criticado, da rejeição, do não ser suficiente. A gente falou do medo da dor emocional, dessa exposição, tá? Então, o medo é uma trava, é uma barreira que não deixa a gente ser vulnerável. E aí, ele atua associando as experiências que a gente teve, inclusive na infância, que é o que a gente vai falar a semana que vem. E aí ele não me deixa aceitar, ele não me deixa ser vulnerável, ele não me deixa me expor. Isso é um problema muito grave, tá? Então olhem para esse medo, porque ele está a teu serviço de autoproteção. Mas será que eu preciso me autoproteger? Porque quando eu me autoprotejo, eu não vou ter esse amor, eu não vou ter essa criatividade, eu não vou ter esse vazio preenchido. E eu vou, talvez, aceitar um monte de coisas que eu não consigo pôr o limite nisso. Então, presta atenção nisso, porque isso é algo muito interessante, tá? Como que a Brené traz pra gente... ajudar-nos nesse processo de ser mais vulnerável. O que ela traz? Então, ela traz pra gente os seguintes pontos. Primeiro ponto, abraçar minha vulnerabilidade. Entender que eu posso ter e estar com ela e que ela vai me trazer o quê? Aquele amor, aquela criatividade, aquela sensação de pertencimento. É ela que traz isso, porque eu posso me expor, tá? Empatia, então fazer essas conexões com as pessoas para que elas se sintam à vontade com você e você com elas, para que você possa dar para elas sem julgamento, sem crítica, sem preconceitos, né? 4, que ela diz, aprender com os nossos erros. Gente, errar é humano, é super humano. Agora, ficar no mesmo erro várias vezes, isso não é. A gente tem que pular aquele erro, vai para outro. Aprendeu, não repita. E quando a gente às vezes tem uma ferida emocional lá naquela criança, a gente é capaz de repetir erros várias vezes e a gente não tá enxergando. E a vida vem te maltratando. Por quê? Porque ela tá querendo que você olhe aquilo. Você tem que olhar aquela ferida. Mas você não está vendo e você comete o mesmo erro. Então, um erro é uma bússola para que eu veja aonde eu tô errando. E eu dei um passo para trás, lembra? E possa ser vulnerável, perceber o que está acontecendo com as minhas emoções, perceber o que aquilo está me mostrando e reorganizar, ressignificar a rota. Tá? Então, o erro é algo muito interessante. O 5, ela diz assim, seja autêntico, seja verdadeiro com você mesmo. E aí, segue o quê? O coração, esse chakra.
tá? Se eu consigo seguir o coração, só posso seguir o coração através da vulnerabilidade. Se não tem vulnerabilidade, não consigo seguir o meu coração, porque eu tô longe desse corpo emocional. Eu tô longe dessas emoções, tá? Eu tô longe de mim. Então, seja fiel à tua alma. Vai lá, seja autêntico. Vai lá e se coloca, vai lá e diga, falhei, né? Para você, para os outros, para quem seja. Mas seja isso, isso vai tirar um peso de você, tá? Outra coisa que ela diz pra gente ser é resiliente. Seja resiliente, ouça, receba opiniões, receba críticas, receba tudo isso para que você possa transformar isso no positivo para você e para sua vida. Então, quando a gente consegue receber aquilo e transformar em algo positivo, eu tô sendo uma pessoa melhor, tá? Brené diz assim que existem corações plenos. E ela fecha o livro dela dizendo isso, né? Esses corações plenos são o quê? São corações que são completos, estão satisfeitos, são cheios de amor, de gratidão e de autenticidade. Então, é do coração, é o coração que vem. Lembra que o coração tá ligado à coragem? É a coragem? Então, é a ação através desse coração com a coragem. É aceitando as nossas imperfeições e gerando conexões com as pessoas diferentes. Esse coração pleno, gente, eu acho que a gente tem que, pelo menos eu tento trabalhar isso. E não é fácil, porque a gente lembra com os lutos simbólicos que a gente passa, com as coisas que dão errada, a gente fica muito triste, a gente fica com raiva, a gente se frustra. Todas aquelas emoções que a gente falou na live passada, que a gente viu profundamente, né? Até um lugar que elas nos fecham. Então, para ter esse coração pleno, eu preciso limpar essas emoções o tempo inteiro. Esse é o nosso trabalho, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer agora é exatamente isso, uma das técnicas, tá? Eu vou dar 2 técnicas aqui depois que a gente fizer esse exercício do ego. Então, esse exercício você pode fazer quantas vezes você quiser. Inclusive, você pode fazer no espelho, olhando para você, olhando nos seus olhos, na janela da sua alma, né? Dizendo para você claramente tudo isso que a gente vai dizer. Então, eu vou fazer esse exercício com vocês agora, a live vai ficar gravada e vocês podem refazer em casa, tá? Lembrando, gente, que a live da semana que vem, que é o dia 26, a gente vai falar da ferida e de algumas feridas, de algumas crenças que a gente tem desde a infância. Uma delas é a crença da inadequação, nessa idade da infância, na primeira fase da infância, da onde veio, vai ser bem legal. E as críticas que a gente recebeu, né? Seja ela na nossa casa, na escola, nos amigos, tudo isso formatou o adulto que você é hoje. Formatou aquele que não sabe dizer não, formatou aquele que vai fazendo sozinho, aquele que é perfeccionista, aquele que tá com esse vazio aqui, não consegue compartilhar as emoções. Tudo isso tá lá, tá bom? Eu também quero dizer que se vocês viram, a semana passada eu falei que a gente vai ter lá em março de 25, 9 encontros. E esses 9 encontros a gente vai trabalhar esse luto simbólico mais profundamente, vai ser muito interessante. Quem quiser receber mais informação, escreve aqui na live, quero, não escreve eu quero, só quero. Tá bom? Que a gente entra lá no Insta, você do Insta vai lá pro WhatsApp e a gente te manda mais informação por essa jornada aí que a gente vai ter ressignificando
a jornada, que são os 9 encontros em março, tá bom? Vai ser muito legal, a gente vai trabalhar o ego, os conflitos internos ocultos, a gente vai trabalhar apego, padrão, insegurança, a gente vai trabalhar muito a criança, tá? A gente vai fazer um monte de coisinhas. Então, junto, para que a gente passe por esses lutos e possa ressignificar. Por isso que se chama ressignificar a jornada, né? A gente pôr uma nova bússola nas nossas emoções, nesse corpo emocional. A gente vai falar também dos 4 corpos, que eu não pude falar tanto nas lives, e tem muita informação para a gente conhecer o que é esse corpo físico, o que é esse corpo emocional, o que é esse corpo mental e o que é esse corpo espiritual, né? Que a gente tem, que a gente é esse ser espiritual, tá? Bora lá! Bora fazer o exercício da desidentificação do ego. Então, nesse momento, eu quero pedir a vocês que vocês relaxem. Relaxem e fechem um momento os olhos. Respira profundo aí na tua casa. Percebe que dentro da gente, a gente tem um ego, que é uma personalidade, tá? Que inconscientemente ele domina a gente. E a gente tem atitudes, a gente tem sentimentos, a gente tem crenças que esse ego faz com que a gente sinta. E isso são as dores que nós temos, as dores que estão lá no passado, gravadas no nosso inconsciente. Então é como se eu tivesse o que eu falei para vocês, né, aqui, uma outra Milu comigo, cada um de vocês, uma outra pessoa junto, que traz tudo isso o tempo inteiro, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E esse cara, esse ego, esta personalidade não vai embora. Mas eu posso saber conviver com ela de uma forma mais justa, mais equilibrada e mais leve para mim. Porque quando ela me leva para todas essas dores, para todos esses lugares, ela me sequestra de quem eu sou. Ela nos sequestra da luz que a gente é. Então, gente, esse exercício que nós vamos fazer é um movimento para que eu comece a identificar esse ego e me desidentificar dele, dizendo que ele existe, ele tá aí, mas eu não sou ele, eu sou a minha sabedoria, eu sou um ser de luz, eu sou algo maior que este ego. Lembrando que esse ego, ele foi formatado, né? A estrutura dele vem através da tua estrutura familiar, da estrutura que você viveu dentro da sociedade que você viveu quando você era pequeno, vem da sua escola, vem de vários lugares que você frequentou nessa primeira infância. E aí a gente coloca mais conforme a gente vai aprendendo, né? Na adolescência, naquele adulto, esse ego ele vai se formatando, né? E geralmente ele tem uma formação que distorce algumas coisas e a gente sofre com isso. Então, a gente vai aqui fazer esse exercício para começar a identificar esse ego e se desidentificar dele, tá? Fecha aí então um momento teus olhos, respira profundo, se conecta com a tua respiração, se conecta com essa casa que é o teu corpo, né? É a tua primeira casa, é o lugar que você vive, é o lugar que você precisa estar confortável, né? Eu preciso aceitar e estar confortável dentro de mim, tá? Então respira, perceba esse corpo e vai deixando o desconfortável sair. Se tem aí agora algo que tá pesado, que tá doendo, algum pensamento, solta, respira, respira e solta. Respira e solta. E eu quero que você imagine
que dentro do seu coração tem essa cor rosa, que é a cor do amor. E imagina que essa cor está vibrando dentro de você e crescendo, se expandindo para fora de você, para as tuas células, para fora do seu corpo também. Imagina que essa cor, ela vai te envolvendo. Então agora você está envolvido nessa cor amorosa, nessa cor acolhedora, para que a gente possa fazer esse trabalho. E eu quero que você imagine que na sua frente está você mesmo. Olha para você e mentalmente diga o seu nome. E olhando para você na sua frente, desde esse coração, dessa energia de amor, diga: eu sou grata pela vida e por poder habitar esse corpo. Sou grata por você transportar a minha consciência para todos os lugares que eu desejo ir. Sou grata por você me trazer o sentir, me mostrar as falhas, minhas dores, me fazer vivenciar os sofrimentos, as repetições, as dores, os lutos. Eu sou grata por você me mostrar e me fazer sentir desconfortável. Porque agora eu quero te dizer que eu, sabedoria, eu, ser de luz, eu, divino, assumo o controle. Eu agora começo a escolher e a ordenar de uma vez por todas a minha vida e o meu destino. Eu não aceito mais que você, com as dores que você sofreu, dirija esse barco. Dirija a minha vida. Respira. E diga: eu agora vou escolher o meu destino. Eu vou escolher através da sabedoria o processo que eu desejo viver, o processo que eu desejo viver. Olha para você, para essa personalidade, para esse ego e veja que tudo que foi como foi, acabou. Imagina que acabou e que nesse instante você, o seu eu divino, a sua luz, entra nessa consciência, nesse corpo e assume o controle. Então imagina nesse momento que você se torna uma luz, ligado ao luz maior, a algo divino, a algo que te dirige, que te direciona. Para quê? Para o amor, para a paz, para a liberdade, para o equilíbrio, para a sua luz. Respira, respira e sente. Dá um espaço dentro do teu corpo para essa presença divina. Perceba o seu ego menor que a tua presença divina. Perceba que ele dá um espaço, ele pode te dar um espaço. Para que quem mande agora
seja você. Então aquele eu que você está olhando diminui. E ele se encaixa em você novamente. Mas ele está pequeno. Respira, agradecendo, vendo que você entende. Você, eu divino, os lutos vividos, as tristezas, as destruições, os medos. Você entende as culpas. Você entende tudo isso. Mas agora eu dou um espaço para ser diferente. Então respira essa luz, respira essa luz, respira essa força, respira a tua coragem dentro do teu coração, respira essa sensação de dar o espaço para o teu divino. E faz com que isso seja maior que aquele ego que tem os medos, que tem as vergonhas, e que está preso ou que estava preso em algumas coisas. Dá um espaço para esse divino que você é. A sua consciência divina, ela sabe tudo, ela é perfeita, ela entende tudo. E é desse lugar agora que você pode se observar. É desse lugar que você pode agir. É desse lugar, dessa consciência divina, que você agora pode e deve continuar o seu caminho. Então respira, vai percebendo como que você tá. Vai percebendo se acomodou isso dentro de você, se tá bom, se tá gostoso, se tá leve. Vai percebendo na tua respiração essa sensação do seu divino aí dentro. E quando você se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. E quando você abrir os olhos, eu quero que você bote aqui um coraçãozinho ou um comentário de que você conseguiu sentir isso e dar um espaço para esse divino. Me conta se você deu um espaço. Você pode escrever dei um espaço, tenho um espaço. Ele que tá me mandando. O meu ego tá menor. Bota aí, para eu saber se o que eu coloquei, esse exercício foi legal para você, tá? Coloca aí esse coração ou eu dei um espaço, consegui dar um espaço. Gente, quanto mais espaço a gente der para esse divino, menos a ansiedade, o medo, a depressão, a tristeza e tudo que faz parte do ser humano cabe dentro de nós. Isso é muito verdadeiro, tá? Só que eu preciso treinar isso tudo. Vou dar outra técnica agora para vocês anotarem aí. Uma prática é a de soltar, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou, sempre que eu tiver um pensamento negativo, então vamos lá, eu tô com a crítica aqui comigo, a autocrítica comigo. O que que eu vou fazer? Eu vou parar, inspirar e a hora que eu expirar esse ar, eu solto isso aqui. E eu posso dizer mentalmente, eu solto o que não me serve mais, tá? É treino, eu solto isso de mim. Essa técnica ajuda a gente a desassociar as emoções negativas e ficar com clareza mental e paz interior. Então veio algo, eu falo, eu solto o que não me serve mais. Primeira técnica. Segunda técnica, senti e soltei.
é a técnica que eu faço o seguinte: tô com emoções intensas, tô com uma ansiedade, tô com um medo. Eu reconheço essa emoção, tá? Eu paro, eu olho para ela. Eu não vou sair correndo dela. Eu preciso sentir isso aí em mim. É desconfortável? Sim, é desconfortável, mas eu preciso sentir. E a hora que eu sinto isso, eu pergunto para mim mesmo: o que eu estou sentindo agora? E fico nisso, tá? Eu deixo isso vir. E depois eu digo: eu libero isso tudo. Então eu tenho que liberar, eu tenho que saber o que é e eu tenho que soltar, tá? Isso é uma técnica para a gente processar, liberar emoções de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Porque a gente fica lutando com aquela ansiedade. Eu tenho que parar e eu tenho que olhar para ela. E tenho que perguntar: o que eu tô sentindo agora? O que é isso? Tá? A outra técnica que a Brené, eu tô dando técnicas que ela dá, tá bom? No livro. É a técnica da gratidão. Ela diz pra gente escrever pelo menos três coisas de gratidão no seu dia. Gratidão por esse café, gratidão por esse dia, gratidão pela árvore, enfim, essa prática, ela diz que muda nosso foco, né? Muda para aspectos positivos e isso, obviamente, promove uma mudança dentro do nosso coração, fazendo com que a gente se sinta o quê? Contemplando e com abundância, porque eu tô com alegria, eu tô preenchido, tá? Então é isso que a gente hoje entende como essa coragem, tá? De ser imperfeito. Leiam este livro, comentem aí, digam o que é que vocês acharam, manda lá no Insta pra gente saber, né, depois. E lembra que lá em março a gente vai ter 9 encontros. Então, quer fazer esse encontro? Quer aprofundar? Quer nadar em águas mais profundas para você reconhecer que você pode ser vulnerável, que você pode chegar nessa coragem, que você pode ser feliz dentro e preencher esse vazio que a gente tem? Bota aí quero, tá? Bota aí quero, que daí você vai receber informação. É isso. Gratidão a todos que estiveram aqui, eu tô muito feliz, eu acho que a gente juntos aprendendo tudo isso é maravilhoso, né? E eu me despeço de vocês, uma feliz noite a cada um, espero que vocês usem esse exercício do ego diariamente. Epa, imagina sua luz aí, imagina a sua luz aí e o ego aqui como seu convidado. Tá? Então, não é ele que acorda mandando em você, é você, luz, que acorda mandando. É você, sabedoria, que acorda mandando. Faz isso, que é muito interessante. De repente, você vai estar conversando sozinha, falando: olha lá, meu ego fazendo isso e eu tô aqui escolhendo aquilo outro, tá? Então, é treino. Lembra, vamos treinar porque a gente consegue, tá bom? Então, um beijo, gratidão a vocês todos. Um beijo muito grande, uma semana maravilhosa, abençoada. Até a semana que vem, dia 26, para a gente falar das críticas da criança, da primeira fase que todos nós vivemos. Tchau, gente!